Fala, amigos orquidófilos, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa planta aqui. Muitas pessoas confundem ela com encíclia, né? Mas na verdade, aliás, a verdade é que ela era mesmo uma encíclia, né? Ela já chegou a ter o nome de Encíclia vespa. E hoje ela está no gênero Anacaelum, que na verdade eu não sei se está valendo mais também, porque houve muitos comentários de que Anacaelum seria um gênero que seria colocado no gênero Prostecheia. Então pode ser que essa planta já esteja aí nesse gênero Prostecheia vespa, tá? Não tem essa informação, mas se você souber, você pode deixar aqui no comentário, tá? Uma planta que ela vegeta aqui no Brasil, já vi relatos dessa planta no Ceará, também no Amazonas, e as pessoas falam que aqui na América Latina toda essa planta é encontrada, não sei dizer propriamente os países que há registros dessa planta vegetando. Mas o que importa para nós é saber sobre o cultivo, e é sobre isso que nós vamos conversar, porque essa confusão dessa planta ser considerada encíclia é que fez com que muitas pessoas perdessem essa planta no seu orquidário, porque é uma diferença muito grande no seu cultivo. Bom, primeiro eu quero falar para vocês que apesar de ter essa lembrança, né, de vegetação igual de uma encíclia, né, ela tem, aqui você vê, por exemplo, pseudobulbos que são alongados, né? Eles são ovalados, mas são alongados, né? E aqui, ó, é uma coisa bem interessante, uma característica dela também, é como se desse um pseudobulbo pequeno em cima do pseudobulbo grande, tá vendo? Só para vocês entenderem, tá? Olha só que coisa interessante, né? É bem diferente, por exemplo, da vegetação de uma encíclia. Tem aqui, por exemplo, a Sandrite, só para mostrar para vocês como que é um vegetal, né, de uma encíclia. Que, claro, existem encíclias que não são assim só ovalados e tal, né? Existem alguns que são alongados, sim, mas é para você ver algumas diferenciações. Uma outra coisa que acontece também, ela trifólia, né? Ela acontece de algumas encíclias trifoliar também, mas o mais comum é que as encíclias tenham duas folhas, tá? A folha também da Anacaelum Prostecheia, Anacaelum vespa, ela é um pouquinho mais, ela não é tão rígida, né? E também é suscetível a um dos ataques que a gente teme bastante do nosso orquidário, é muito comum, aquela ferrugem, né? Que é um tipo de fungo que acomete essas plantas aqui. Como antracnose, é uma planta que tem uma facilidade grande de se contaminar, por exemplo. Né? A antracnose começa assim a manchar as suas folhas na parte de cima, vai descendo e tal, e também ferrugem, né? Essa planta é uma planta um pouco suscetível a isso. Não que em toda a região que você vai cultivar essa planta você vai ter esse problema, nada disso, tá? Eu estou dizendo que ela é mais suscetível a esse tipo de problema. Agora, sobre o seu cultivo, que é o que importa para nós, interessa, é que tem uma grande diferença entre ela e as encíclias. Apesar dela ter sido considerada encíclia, né? E você vê que tem algumas diferenciações. Por exemplo, a sua floração, você percebe, eu vou virar aqui o vaso, olha só, eu vou colocar o vaso de ponta cabeça, tá? E vocês vão conseguir ver que assim ela parece realmente uma encíclia, né? Porque a característica das Prostecheia é que elas dão como se for, a encíclia, né, como se fosse de ponta cabeça, né? Que a gente fala de ressupinar. Dá uma olhada só. Todas as encíclias, elas têm essa característica aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês, tá? Ela dá normalmente, né, espalmada, como todas as orquídeas, né? Sempre para cima. As Prostecheia e também a Anacaelum, ela dá de ponta cabeça, tá? Então essa é uma das primeiras partes morfológicas da sua floração que diferencia ela das encíclias, né? Além também da super diferença de cultivo. Então, para a gente começar a falar do cultivo delas, você pode fazer escolhas de vasos plásticos, você pode cultivar ela em qualquer vaso, na verdade, mas sempre fica aquela dica. Se você tem essa planta num local muito seco, dê preferência, tá? Para que você tenha essa planta num vaso plástico, porque ela segura mais a umidade e vai favorecer bastante essa sua planta aqui. Você que já mora numa região mais úmida vai poder se beneficiar de todos os tipos de vaso. Cuidado só com o vaso plástico, porque ele segura mais a umidade, né? Então, se você já mora aí numa região um pouquinho mais úmida, tenha um pouquinho de cuidado, principalmente com as regas, né? Se você fizer uso de vaso plástico, porque mantém mais a umidade. É algo que beneficia bastante essa planta, tá? Ela gosta muito de um local mais úmido. Então, sobre os tipos de vaso substrato, já no substrato, eu aconselho que você faça uso de esfagno, tá? É uma planta que, como eu falei para vocês, ela gosta realmente de ficar um pouco mais úmida nas suas raízes. Então vai beneficiar bastante você utilizar
no seu mix um pouquinho mais de esfagno para você beneficiar a sua planta. Só tome cuidado realmente nas regas para você não deixar isso encharcado, uma vez que demora mais tempo para secar com esfagno nessa mistura do seu substrato, tá? Então, falando das regas, né? As regas que eu faço aqui para essa planta, elas no período de primavera-verão chega até 3 vezes na semana, tá? Sempre com local bem úmido. Eu deixo essa planta num local onde tem lírio na parte de baixo, eu tenho outras plantas aqui, samambaias, etc. Então é elevado, o local de cultivo dessa planta fica bem elevado na umidade. Portanto, aqui nesse período de primavera-verão eu faço 3 regas na semana para essa planta. Já no período de outono eu faço uma rega apenas, tá bom? Para que ela possa se beneficiar e também não acontecer de apodrecer raízes, né? A planta fica muito bonita você fazendo uma rega dessa forma, tá? A temperatura que eu cultivo essa planta aqui em Sorocaba, né? A gente chega a temperaturas no período de outono e inverno de 5 graus, 3 graus, né? Mas é período curtíssimo de tempo, né? Às vezes 2, 3 dias com esse frio mais intenso. E a normalidade aqui em Sorocaba é de 13 a 18 graus, né? Seria a média aqui, nós ficamos nessa média aqui no período mais frio do ano. Então, se você já mora numa região do sul, eu não sei dizer para você se você teria tanto sucesso assim, com temperaturas nessa de 3, 5 graus durante muito tempo, tá? Porque, como eu falei para vocês, ela tem uma folha que é um pouquinho mais fina, pode ser um pouquinho, sugere ser um pouquinho mais frágil ao frio, tá? Então eu não tenho certeza dessa informação. Se você quiser fazer uma experiência, você pode tentar. Mas o que eu posso dizer para você é que se você já mora numa região quente, poxa, aí vai ser excelente. Aqui essa planta vegeta super bem, tá? Ela gosta mesmo, eu percebo que ela gosta do calor. E aqui eu tenho temperaturas que vão na primavera-verão a 38 graus, com sensação térmica de 40. Então eu sugiro que para o cultivo dessa menina aqui, temperaturas de 8 graus até 36 graus seria o ideal para ela. As adubações que eu faço para essa menina aqui é praticamente a mesma que eu faço para as minhas catleias, tá? Nada de muito diferente. Caso você não tenha nenhuma experiência com adubação, você pode estar clicando aqui acima da minha cabeça, vai ser levado para uma playlist onde eu falo sobre adubos, para que você conheça, inclusive, a adubação que eu faço aqui no meu orquidário para as minhas meninas. Olha, e agora eu quero falar para vocês de algo muitíssimo importante, que é a iluminação para essa menina aqui. Lembra que eu falei para vocês que muitas pessoas perdiam essa planta aqui justamente porque faziam confusão, né? O fato de ela ter no sinônimo dela ter sido levado o nome de Encíclia vespa, fez com que as pessoas que cultivam essa planta coloquem essa planta no ponto alto do orquidário, né? Porque é assim que nós cultivamos a grande maioria das nossas encíclias. Muitas encíclias, inclusive brasileiras, na região da Bahia, são cultivadas mesmo a solzão pleno, né? A Espírito Santense, lá em Espírito Santo, também é uma planta que adora sol. Então, a gente tem a referência de encíclia com iluminação, né? E aí você pega uma planta como essa aqui, se alguém te vende, essa aqui é uma Encíclia vespa, você pega essa planta, coloca lá em cima lá e você frita totalmente ela, literalmente, tá, gente? Então, o que acontece? Essa planta aqui, ela deve ser cultivada ao lado das tuas phalaenopsis. Se você tem phalaenopsis aí, ou dificuldade em possuir plantas que precisam de menor iluminação, Anacaelum, o gênero Anacaelum, na sua grande maioria, tem uma necessidade de 70%, que seria exatamente o que uma phalaenopsis precisa para poder vegetar e poder florescer legal, tá? Então aqui está um gênero bem bacana, com uma diversidade bem grande também, de espécies, né, para que você possa adquirir e cultivar ao lado das tuas phalaenopsis. Então essa planta aqui, 70% de iluminação, ou seja, 30% apenas de luz entra, 70% ela é sombreada. Dessa forma você prospera com essa planta, de outra forma você pode vir a perder ela, tá? Menos iluminação com essa menina é mais. A época de floração dessas meninas aqui ocorre em meados aí de final de setembro, outubro, novembro, podendo se estender um pouquinho mais, tá? É a época de floração da Anacaelum vespa. As suas flores, elas têm aí cerca de 2 a 3 centímetros no máximo, não possui perfume, e a sua floração, né, a inflorescência que ela possui aqui, por exemplo, cerca de mais ou menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, umas 15 flores, por haste floral, tá? Ela pode dar aí de umas 15 flores por haste floral. Nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, são 5, deu 5 frentes com floração. Então, conforme essa planta vai entorcerando, inclusive eu já vi essa planta numa exposição, num vaso imenso, é muito lindo, vale muito a pena realmente
você adquirir essa planta, tá? As pessoas sempre me perguntam também, aonde que você adquiriu a sua, né? São plantas que eu adquiri já há algum tempo. Essa planta que eu comprei no Orquidário Santa Clara, lá do Rio de Janeiro. Orquidários que eu já vi essa planta também sendo vendida, foi também no Colibri Orquídeas, tá? Esses foram os dois orquidários que eu sei que tinha, que eu já vi, né? Esse aqui, como eu falei para vocês, já comprei, já tem pelo menos uns 4 anos que essa planta está comigo. Eu peguei uma planta, era uma planta pequena, e agora que ela está entocerando realmente, está ficando uma planta mais bonita, né? Não é uma planta muito cara, você vai pagar aí uma muda cerca de 20 a 40 reais no máximo, tá? Mas normalmente eu já vi essa planta em exposição sendo vendida 15 a 25 reais, tá? Ela não era muito cara. Agora não sei, né, depois de toda essa pandemia que nós vivemos, qual é o preço que ela está sendo praticado nela hoje, tá? Você então pode estar pesquisando nesses sites que eu falei para vocês e fazendo buscas pelo Google para ver quem mais pode estar vendendo essa menina. Bom, muito bem, sobre as dicas dessa menina aqui era isso, o vídeo aqui já está encerrado. Mas se você quiser continuar, eu gostaria de bater um papo com você, porque eu quero falar para vocês das vendas dos produtos do canal Orquídeas em Ação que estão disponíveis aí no site do Mundo NPK, meu grande amigo Renato e Flávio e toda a equipe do Mundo NPK que estão praticando a venda dos produtos como camiseta, bonés, sacolas, máscaras, xícaras. Você vai encontrar tudo isso no site do Mundo NPK, www.mundonpk.com.br, e você também encontra a loja do Mundo NPK com esses produtos do canal no Mercado Livre. Caso você goste de fazer compra pelo Mercado Livre, os produtos do canal também estão por lá, sendo vendidos pela loja do Mundo NPK, tá bom? E um outro parceiro, o grande irmão Paulo Nenê, também fazem vendas todos os produtos do canal, né? Aí no www.sorocabaorquideas.com.br você encontra todo o material do canal Orquídeas em Ação. Se você tem afinidade com o canal, tem afinidade comigo aqui, adquira esses produtos que você ajuda diretamente a gente a prosperar com o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então era isso, eu queria muito agradecer a participação de vocês, obrigado por você assistir até aqui, espero que vocês adquiram a Anna Kaelon Vespe agora, já sabendo como cultivar. Sucesso no seu cultivo, um super beijo e tchau! Uma região muito úmida, deve ter algum tipo...